Fala galera, aqui é o Lucas Almeida e esse é mais um episódio do What's Next, o nosso podcast aqui na Nexto, em que a gente convida pessoas aqui do setor, profissionais, executivos, empresários, empreendedores que de alguma forma estão tendo uma contribuição muito relevante no cenário da saúde, de uma forma bem expressiva aqui no Brasil. E hoje o nosso convidado do dia é o Carlos Oyama. Obrigado, Carlos, pela presença. E vai ser um papo muito gostoso. A gente vai falar bastante sobre um tema bastante importante na área da saúde, que é supply chain, né, cadeia de suprimentos. Só fazer uma breve apresentação. O Carlos Oyama é formado em engenharia, certo? Pela FEI, engenharia eletrônica. Fez MBA em gestão de saúde pelo INSPER. Foi CEO interino do Hospital Linhares Medical Center. Ex-diretor executivo da UHG. Ex-diretor executivo do Hospital Albert Einstein, é consultor e já foi consultor de diversas empresas de saúde super importantes, como o Grupo Cora, Rede Mater Dei, Sabará, Bionexo, Jamef. Nossa, tem bastante gente aqui. Então, eu vou passar a palavra e mais uma vez agradecer por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui, conversar um pouquinho com a gente sobre supply, sobre saúde, os desafios do setor. Então, pega aí, gasta uns minutinhos contando um pouquinho da sua trajetória, como é que foi desde a decisão em virar engenheiro e cair na saúde, né? Porque nem todo engenheiro vai acabar indo para a saúde, né? Eu sou um que... Verdade. Mas conta um pouquinho para a turma aí, acho que muita gente te conhece, mas para quem está chegando e ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, por favor. Bom, Lucas, super obrigado aqui pela oportunidade, né? Super legal estar com vocês e compartilhar um pouco da minha trajetória, né? Então, como você disse, eu sou engenheiro de formação e como é que eu vim parar na área de saúde, né? Eu fiz uma carreira bastante consistente, eu passei por poucas empresas, né, enquanto executivo, né? Então, fiquei 18 anos na Itautec, mais 17 anos no Einstein. Então, assim, eu procurei sempre focar, né, e fazer uma carreira bem consistente dentro daquilo que estava ao meu alcance, né? Então, quando eu investi parte da minha carreira na área de eletrônica, que era a que eu me formei, eu apostei muito numa política industrial, esperava isso, uma política industrial aqui no Brasil, de deter tecnologia na área de microeletrônica, semicondutores, né? Uhum. Então, houve um processo de descentralização, de reserva de mercado, então a indústria estava em alta. Mas com o passar do tempo, né, então 18 anos investindo a minha carreira nesse mercado, nós percebemos que o Brasil não tinha vocação para isso e nem tinha, vamos dizer assim, interesses, né, de investimento nessa área. Então eu fiz uma reflexão na minha vida. O processo de descentralização das indústrias realmente aconteceu, quer dizer, as indústrias saíram de São Paulo e o São Paulo começou a ter a vocação de serviço. Então nada mais importante que durante a reflexão eu considerasse esse aspecto, né? Que legal! Você quer sair de São Paulo, né, junto com as outras indústrias, ou você quer mudar o diário, né? Então, optei para a área de serviços. Não sei se eu fiz bem ou mal, mas eu optei para a área de saúde. E, casualmente, naquele momento, os serviços de saúde começaram a se profissionalizar e buscar executivos de outros mercados. Como eu tinha muita vivência em indústria, com processos, com certificações, etc. E como a área de saúde estava num movimento de busca de segurança, porque você sabe que saúde começou com tecnologia, passou por uma fase importante de busca por segurança para o paciente, depois qualidade, né? E hoje a gente está vivendo esse movimento de eficiência operacional. A gente vai abordar um pouco mais esses assuntos. Tá? Então, tem fases distintas, né? Eu tive a oportunidade de percorrer por todas elas, mas começamos, obviamente, tecnologia e a parte de segurança. Né? Legal. Então, quando eu entrei, eu fiz a opção por serviço, fui para o Einstein, né? Então começamos a desenvolver todos os projetos de segurança, buscando uma acreditação. Né? Então, diferentemente de outros mercados que falam de certificação, a área de saúde usa o termo acreditação. E foi o início da Joint Commission aqui no Brasil. Ah, foi Joint Commission que vocês estavam buscando, não é legal.
Então, na época, nós fomos o primeiro hospital a obter a acreditação da Joint Commission fora dos Estados Unidos. Então, a gente enfrentou muito ceticismo por parte dos auditores, né? Todos americanos, obviamente, né? Falaram assim, não, o Brasil vai ter acreditação e tal. Então, foi uma jornada, né? Que nós fizemos, o Whiting transformou, realmente buscando toda essa questão da busca dessa acreditação, e ela tinha muito foco em infraestrutura, né? Segurança da infraestrutura. Então, todos os termos de contingência, de planos de catástrofe, né? Começaram tudo nesta época, sempre privilegiando, né, o paciente. Quanto tempo levou essa jornada até vocês começarem a discutir sobre vamos pôr Joint Commission até de fato conseguirem a acreditação? Foram quase 3 anos nesse processo, né? Porque tinha muitos movimentos de infraestrutura, a gente tinha que adequar muitas coisas dentro do processo formal de acreditação. Mas foi um grande aprendizado para a gente, né? Eu acho que também a saúde brasileira como um todo teve um processo super importante, né? Porque a acreditação não só da Joint Commission, mas apareceram outros modelos, né? A própria ONA, que permeia todos os hospitais do sistema público, né? Então, acho que foi um passo importante, né? Eu fico contente de ter participado desse processo. E aí investi 17 anos, quer dizer, entrei na área de saúde e não saí mais, né? Sim. Então, dizem que depois que a saúde pica, o bichinho da sociedade é difícil de sair, né? É verdade, é verdade. E eu acho que o mais importante disso, sabe? A gente chega a um momento das nossas carreiras que a gente tem que verificar o que é importante para você. Tá. Então, eu sempre comento isso com o pessoal com quem eu me relaciono, que é importante ter propósito, sabe? E quando você fala de saúde, é uma coisa interessante, né? Você está muito próximo de quem precisa. Você não vai conseguir mudar tudo, mas se você conseguir mudar dentro do seu âmbito de relacionamento, no seu âmbito de atuação, já é um passo. Você tem que se satisfazer com isso, porque você vai contagiando outros movimentos, entendeu? Então, acho que você é um exemplo típico, né? Você também entrou na área de saúde posteriormente, mas agora você está atuante, entendeu? Então, acho que você, no final das contas, também tem um propósito de ajudar as pessoas que precisam. Sim. Entendeu? Então, acho que a minha carreira desta forma, né? Hoje estou na área de saúde, né? Depois que eu tomei a decisão de deixar de ser executivo, eu queria, de alguma forma, transmitir um pouco da minha experiência. Tá. Né? Então, hoje eu estou nesse movimento de conselho, né? De consultor, de professor, inclusive, né? Então, essa eu não sabia. Tem mais uma aqui que eu esqueci de anotar, então. Pois é. Então, acho que eu tenho alguns atalhos, né? Então, eu já tive alguma vivência que me deu uma experiência suficiente para que eu possa compartilhar isso com os jovens de hoje, né? Jovem liderança. Então, eu tenho muito foco de poder ajudar, né? E é mais um motivo. Eu fui seu mentorado no Cebex Futuro, a Gabi, que é do nosso time aqui da Nexto também, o Rodrigo, também passaram por mentorias suas dentro do Cebex. Pois é. Então, aquilo me deu uma alternativa de eu poder compartilhar. Então, eu vou fazer um spoiler aqui, né? Nós vamos lançar uma certificação de Supply Chain em Saúde pelo Cebex também, né? Devemos lançar em breve, né? Que legal. Já é a segunda certificação, a gente interrompeu por conta do Covid, mas a gente vai retomar esse ano fortemente. E a ideia é que a gente possa realmente trazer o assunto Supply Chain no lugar que ele merece, né? Sim. A gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância que eu vejo na área de suprimentos. E essa questão de suprimentos é interessante, né? Só pegar o exemplo do Covid, né? Eu acho que nunca se ouviu falar tanto de suprimentos, da cadeia de suprimentos, da cadeia de indústria, né? Como nesse período, né? E esse é um paradoxo, né? A área de suprimentos só é lembrada quando alguma coisa dá errado, né? Então, o desafio é falar assim, se você fez 100%, né? Ninguém vai nem lembrar que você existe. Não fez mais que obrigação. Mas falha uma vez só que vai lembrar, suprimentos não funcionam. Então, assim, todo esse back-office, né, de a gente poder ter foco, principalmente na saúde, ter o foco no paciente, tudo, o medicamento, o material, precisa estar disponível à beira do leito. Entendeu? Então, é quase que 100%, né, se você falar de nível de serviço, é quase 100%. Não pode falhar. Não pode falhar, porque você está lidando com vidas.
né? Então, assim, quem é que faz isso acontecer? Tá? Tem uma equipe por trás disso, o back-office. Né? Então, o suprimento está, assim, 100% do seu tempo está com esse foco. Né? E muitas vezes a alta liderança não dá devida importância para a área de suprimentos. Então, hoje, se você for verificar, né, nessa posição de C-level, por exemplo, poucos executivos com essa visão de suprimentos. Eu posso contar nos dedos. Né? Sim. Mas eu entendo, né, que suprimentos, a partir do movimento que teve durante o Covid, a gente percebeu uma série de mudanças. Né? Então, uma das coisas que eu sempre comento é que o pessoal para que tenha um nível de serviço elevado, atingindo 100%, procura estocar tudo. Só pensa em estocar. Super estoca. E é uma maneira de você esconder um pouco a sua ineficiência. É como se colocasse a sujeira debaixo do tapete, sabe? Enquanto você está lá, tem todos os materiais e medicamentos em estoque, tá? Você vai ter o atendimento necessário para o paciente. Mas aí esconde uma certa ineficiência, que esse é o movimento que está acontecendo hoje. Será que você está alocando os recursos certos no local certo? Tá? Então, essa questão de você fazer uma gestão do seu fluxo de caixa, né, através do que você está comprando, do que você está estocando e de como você está fazendo o abastecimento, é fundamental. Sem dúvida. Para isso é quase que é processual, é quase uma ciência, tá? Que poucas instituições de saúde dão a devida importância. Por esse motivo que eu acredito que os profissionais que atuam nessa área precisam se preparar melhor. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão de como eu vejo o mercado de saúde e como que estão as lideranças, olhando especificamente com a questão de suprimentos. Eu acho que existe um gap, né, que a gente vai tentar procurar preencher ao longo do período, que a gente vai estar, de alguma forma, trazendo essas especializações, esses cursos, para que a gente possa fazer... Para pegar as melhores práticas e trazer... Então, aí, galera, ó, fica de olho, tá saindo aí mais uma certificação pelo CBEX com o Oyama aqui sobre supply. Então, galera que quer se atualizar nas melhores práticas em cadeia de suprimentos, em gestão, ó, fica de olho. E aí, pegando esse gancho já, assim... Você liderou a área de supply em várias instituições, né? Entre elas, alguns dos maiores grupos de saúde do país. Isso te dá o benefício também de ter contato com diversas outras áreas enquanto liderança, né? Enquanto diretor executivo. Como é que você está enxergando esse movimento que a gente está vendo no país de, ao mesmo tempo, discutindo regulação, a ANS discutindo a questão do rol, as operadoras de saúde estranguladas porque estão com sinistralidade absolutamente elevadas. Da mesma forma, os prestadores de serviço não estão financeiramente muito bem também, via de regra, com algumas exceções, poucas. Como é que você está enxergando isso? Acho que tanto na sua visão enquanto executivo do setor e também um pouquinho com a visão de supply. Não é uma tarefa muito fácil a gente resumir isso em poucas palavras, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre comento, né, até falei isso no CEO do Futuro, né, a cadeia da saúde é uma cadeia cercada de desconfiança, sabe? Todos os stakeholders que tem nessa cadeia desconfiam de alguma coisa. Ou porque o fornecedor está colocando uma tecnologia que não traz o benefício para o paciente, é porque o serviço de saúde está colocando um markup nas coisas que não são necessárias, os médicos que estão super indicando, as operadoras que estão glosando, quer dizer, todo mundo desconfia de alguma coisa, quando a gente deveria ter uma pacificação com relação a isso, uma integração um pouco maior. E quando a gente fala desses serviços, né, a gente tem movimentos, por exemplo, de legislar, né, então a ANS, né, o Ministério da Saúde procuram de alguma forma criar padrões, né, que são necessários. Eu não sou contra a questão de legislar, mas muitas vezes eu acho que ele dificulta muito, né, você poder
fazer um atendimento adequado. Então, só para te dar um exemplo, quando eu peguei um grande grupo, né, a gente tinha quase mais de 40 hospitais, né, com CNPJs diferentes, porque como esse movimento do mercado de consolidação, a gente faz aquisições com CNPJs, com estruturas diferentes. Isso dificulta para quem quer centralizar, por exemplo, né, logística, porque são CNPJs diferentes. Então, muitas das legislações demoram muito para se adequar para um novo momento. Né? Então, acho que falta um pouco de assertividade no que se diz respeito à legislação, adequando as necessidades do próprio mercado para que você possa prover prover um melhor serviço, entendeu? Certo. Então, acho que o mercado de saúde por si só, como eu disse, tem uma série de atividades para checar o que o outro está fazendo. E isso é um desperdício de recurso. Porque se você, por exemplo, se eu acreditasse, na indústria a gente falava muito sobre qualidade assegurada, né? Ah, tá, sim, sim. Então, no começo da indústria, se fazia muita inspeção do que outro fazia. Certo. Né? E com o passar do tempo, falou assim, não, se você vai fazer, faça certo para que não tenha que corrigir. Né? Na saúde, né, nós faturamos, eu tenho uma checagem antes do faturamento, né, e a operadora recebe o faturamento, ela checa antes do efetivo pagamento. Então, assim, o que entra é o mesmo que sai, entendeu? Colocando um batalhão de pessoas fazendo essas avaliações daquilo que está faturando e daquilo que está sendo recebido. Então, acho que existem muitas oportunidades na área de saúde para que a gente possa fazer um movimento de que a gente seja mais eficiente. Né? E muitas das empresas de tecnologia estão investindo nisso. Né? Como parametrizar, né? como checar, para que essa força, né, que nós estamos colocando na checagem diminua para que a gente faça certo. Né? E por esse motivo que existem muitos modelos de remuneração, porque assim, nas minhas andanças, né, uma das atividades que eu faço também é trabalhar com um escritório de M&A. Tá. Porque apesar do mercado estar consolidando, existem muitas oportunidades ainda, não só de serviços, tá, mas também de operadoras. Né? Então, assim, hoje nós temos concentração em 3 grandes grupos, tá? Então, significa que tem mais por vir. Hoje o pessoal está um pouco mais comedido por conta da situação da saúde e econômica, mas acho que existem oportunidades. Então, durante essas andanças, a gente verifica como que elas estão se relacionando. Né? E muito do que eu vejo, né, as operadoras trabalham muito com tabelas. Sim. De precificação, do que pode, do que não pode, ou daquilo que pode, que preço que vai estar transacionando, esse tipo de coisa. Mas aí existe um detalhe. Quando você tabela, você não controla a frequência. Então, por exemplo, você vai usar um trocáter. Tá? Bom, tá bom, você fixou o preço daquele trocáter, mas você não fixou quantos trocáteres você pode utilizar naquele procedimento. Tá. Então, assim, não é tanto controlar o preço unitário, mas a frequência de uso. Porque é isso que a área de suprimentos também preconiza. Quando você fala de custo, tem que olhar o custo total de propriedade. Então, quando você fala de serviço, você tem que olhar tudo que está envolvido naquela operação, não simplesmente o preço daquilo que está sendo dispensado, que está sendo utilizado. Entendeu? E muitas das vezes essa miopia que eu vejo nos executivos da área de suprimentos. Ele só olha preço. Ele não tem um olhar de custo total. Então, quando a gente fala desses movimentos de compartilhar e de preparar, trazer ferramentas novas para os executivos de saúde, é justamente nesse movimento. Como que você faz uma análise? Entendeu? Para que você possa participar desses novos movimentos de reembolso por conta do serviço, que são os modelos de remuneração. Então, existem uma série de iniciativas, né? Acho que a mais comum é empacotar, né? Ou diárias, etc. Mas precisa ver como é que você faz a gestão daquilo que está sendo utilizado naquela diária. Tá. E eu vejo poucas instituições olhando
o compliance, entre aspas, né, daquilo que deveria estar sendo utilizado. E o que está efetivamente sendo utilizado. Exatamente. Você falou de um ponto, e a gente teve aqui no podcast outros entrevistados também, outros convidados, que trouxeram, que é a questão da desconfiança generalizada no setor, né? E a figura da glosa, ela eu acho que é um dos mais tácitos e mais claros exemplos de que existe essa desconfiança enraizada, né? A fonte prestadora, ela é o tempo todo questionada pela fonte pagadora, dizendo, eu não sei se você está sendo honesto comigo em relação ao que você está executando. Esse modelo de conta aberta, do free for service e tal, naturalmente, a gente sabe que ele cria incentivos perversos ali, e se enraizou realmente essa desconfiança. E eu acho que você trouxe um ponto que, assim, muitos executivos trouxeram aqui também. Eu queria ver na tua visão. E desconfiança é uma coisa difícil, né? A gente ouve muito que para a gente conseguir criar credibilidade e relações de confiança, a gente leva uma vida. Mas para você quebrar, basta um episódio, né? O que você acha que a gente pode fazer para ir aos poucos criando um novo cenário de trabalho conjunto? Você usou o termo, né? Integração, colaboração, pacificação disso. E o que você acha por onde a gente pode começar? E você acha que a gente já, enquanto setor, a gente já começou esse processo de vamos acalmar os ânimos, aí vamos sentar todo mundo junto na mesma mesa para conversar? Lucas, eu entendo que a gente já começou esse processo. Houveram muitas iniciativas para que a gente pudesse integrar, pacificar e tudo mais. Mas esse movimento precisa ser integrado, sabe? Então, todos os elos de cadeia precisam discutir um pouco mais profundamente e principalmente ter coragem, sabe? Porque muitas vezes você fica esperando o outro dar o passo, sabe? E isso retarda demais os movimentos. Então, se é para dar errado, vamos fazer para dar errado logo, para a gente corrigir. Mas se a gente fica protelando esse tipo de ação, faz com que as mudanças que são necessárias na saúde demorem mais. Então, eu vejo muitas instituições sérias, né, fazendo movimentos de que você possa estabelecer protocolos, né, com base nesses protocolos, ver os desfechos, sabe? Então, assim, a operadora precisa avançar nessas avaliações para saber quem é que está entregando o melhor para o meu beneficiário, né? Então, assim, não vejo isso por parte da operadora. A operadora normalmente usa a ferramenta da glosa como uma ferramenta de que, olha, eu não concordo com o que você está me entregando, tá? Mas, obviamente, ele não avalia, por exemplo, como é que você está entregando o paciente. Então, por exemplo, quando você faz uma cirurgia e é exitosa, a gente sabe muito bem que não basta a cirurgia ser exitosa, mas também o pós-operatório tem que ser bem feito. Então, a questão da reop, por exemplo, da reoperação, por conta de ter sido alguma coisa não ter sido bem feita, as operadoras estão negociando para que não tenha o pagamento da reop, né? Então, existe um movimento de risk sharing. Então, tá bom. Se eu atendo o paciente e eu tenho um desfecho adequado, eu vou garantir que foi bem feito. Agora, não há um movimento de reconhecimento de que aquele prestador de serviço teve um desfecho adequado, entendeu? E muitos dos indicadores, instituições sérias utilizam esses indicadores, né, de tempo de permanência, infecção e tudo mais. Isso deveria estar mais latente, sabe? Mais transparente. Porque hoje, o próprio usuário do sistema de saúde precisa ter conhecimento. Como é que você vai fazer escolhas, seja do médico, seja do prestador de serviço, se você não sabe qual é o desempenho dele, né? A gente sabe por referências, por indicações, pelo próprio médico, mas efetivamente você não sabe qual é o resultado que ele está entregando. E não há por parte da operadora esse reconhecimento. A gente acha que a operadora é a fonte de financiamento do sistema de saúde.
principalmente no sistema de saúde privado, né? Mas quem são os responsáveis mesmo do financiamento são as empresas. São as empresas. As empresas tinham que ter um olhar, tá, para o seu quadro de colaboradores. Tá? Olhar o que está precisando, né? O que está afetando o desempenho dele. Muitas vezes ele está utilizando o serviço de forma inadequada, aumentando a sinistralidade das operadoras, e isso acabou voltando para ele, porque o reajuste é baseado na sinistralidade. Assim, então, assim, muitas vezes a gente atribui ao operador esse papel, quando na verdade o papel deveria ser das empresas. Dos RHs das empresas, por exemplo. Né? Então, a liderança precisa ter esse olhar de que muito do que ele está recebendo, ele tem uma ação direta, ele pode ter uma ação direta junto ao seu quadro de colaboradores. Você acha que esse movimento ele pode ser eventualmente iniciado pelas grandes empresas que são, sei lá, detentoras de grandes carteiras de vidas, para começarem a pressionar as operadoras a terem um modelo mais focado no que está sendo entregue para o paciente, como uma forma de impulsionar elas a sentarem na mesa com os prestadores e discutir isso de forma mais profunda? Eu acho que eles precisam exigir esse tipo de ação, sabe? Porque essa questão dos prontuários, né? Compartilhar um pouco daquilo que está acontecendo com o seu quadro de funcionários, dizer que tipo de movimento, indicar para as empresas, né? Aonde está tendo maior utilização do serviço, né? É quase que fazer uma avaliação, né, epidemiológica do seu quadro de funcionários. Sim. Então, por exemplo, coisa simples, né? Na logística, né, você tem muito problema de lesões por movimentos, por problemas musculares, por exemplo. Isso provavelmente está ligado à movimentação de caixas, de peso, etc. Movimento repetido. Movimento repetido. Então, eles têm que ter esse olhar. Então, a operadora tem que dizer, fala assim, olha, seus funcionários estão utilizando muito esse tipo de serviço. Né? Então, ele ter esse olhar, ajudando as empresas a controlar melhor a utilização do serviço. Né? E eu vejo até pela Nexto, assim, a gente recentemente teve uma discussão com a operadora que a gente contrata, que veio um reajuste também muito grande, a gente conseguiu ter uma conversa com eles, interfaceada na época pela Pipo, até o Thiago, que é o Chief Medical Officer da Pipo, estava aqui, foi um dos entrevistados recentemente. Eles fizeram esse intermédio de boa parte da conversa, porque não existe esse era, como você falou, era a tabela, né? Esse é o preço, esse é o... Tudo bem, enquanto for só número, a gente está deixando o CPF de lado, né? Exatamente. Então, acho que esse é um alerta, né? É um alerta que tem sido comentado há muito tempo. Existem instituições, organizações que realmente têm já iniciou esse trabalho de ter um olhar para dentro da sua própria empresa, para verificar todas as oportunidades que tem para reduzir, porque no final das contas você está tentando prover melhor qualidade de vida para o seu funcionário. Exato. Entendeu? É isso. Então, esse é o grande benefício que você está oferecendo, não é o benefício saúde, né? É como o seguro, né? Você gostaria de não usar, mas se você precisar, eu tenho lá. Hoje não é desta forma, entendeu? Então, por isso que existem movimentos de coparticipação para tentar reduzir um pouco da frequência de utilização e tudo mais. Mas, de novo, são todos mecanismos que não estão com um olhar no foco. Então, eu acho que você tem que olhar, por que motivo eu estou utilizando? Como bom engenheiro, olhar a causa raiz, né? Né? Perfeito, é isso que nós aprendemos. Né? Exato. Então, mas a gente não basta aprender, a gente tem que exercitar. Exato. Entendeu? Então, acho que esse é o grande... acho que é o pulo do gato, sabe? De você utilizar os recursos e tudo mais. Mas, de novo, né, a gente está falando da ação direta da utilização dos serviços. Mas hoje, quando eu comecei a comentar sobre eficiência operacional, o que está escondido por trás disso tudo, né? Então, a gente entende esse mecanismo da glosa por parte das operadoras, por não concordar no faturamento daquele serviço. E quando a gente volta para trás, né, como é que a gente faz todo esse controle desses materiais e medicamentos que são utilizados? Né? Então, muito no passado,
eu me lembro que bem no início da minha jornada na área de saúde, o uso de antibióticos, né? Então era desregulado, né? Então muitas das coisas que a gente encontra de infecções de sítio era pelo uso indiscriminado, né, de antibióticos, né? Então, quando começou a verificar... Esse daí, deixa eu esclarecer até para mim aqui. Esse é um tipo de infecção mais grave que você precisa de um antibiótico mais potente, é isso? Porque o pessoal já fez uso recorrente de outros... Eu também não sou um especialista nisso, né? Tá. Você me perdoe, mas o que me foi dito é que o uso prolongado de antibióticos criam bactérias resistentes. Perfeito. Então, você pode usar por um determinado período, que eu acredito que é 24 horas, para que você possa estancar e possa fazer o medicamento reagir. Então, criar políticas na utilização, né, dos recursos é uma maneira de você também promover saúde, né, e ao mesmo tempo reduzir custos. Se você utiliza indiscriminadamente, provavelmente você está usando mais recurso do que necessário. Entendeu? Uhum. Que é o que mais acontece, o que também acontece quando você fala de um tratamento convencional, né, ou ir imediatamente para a cirurgia. Então, hoje se preconiza muito para que você tente fazer tratamentos convencionais, para que você possa ter certeza de que você não precisa ir para a cirurgia, né? Então, recuar um pouquinho para verificar essa questão da utilização, né? Porque, como eu volto a dizer, né, não basta olhar só o preço daquilo que está sendo utilizado, tá? Mas será que está sendo utilizado de forma correta? Né? Está indicado corretamente? Então, essas sempre as questões que a gente deve fazer quando da utilização dos recursos. Muito bom. A gente, falou de várias questões aqui e está claro que a gente tem oportunidades de melhoria, né, de eficiência em vários elos da cadeia, né? Seja da indústria para o distribuidor, do distribuidor para a ponta. E a gente tem um privilégio aqui, turma, de ter o Oyama aqui, que não só trabalhou na ponta né, como executivo de prestador de serviço de saúde, como também conselheiro e advisor de empresas que atuam nessa cadeia de distribuição, de serviço, logística. Onde você enxerga hoje que no país a gente tem um maior gargalo? O gargalo tá da eficiência e do desperdício está na logística, está no consumo ali na ponta mais perto do paciente. Onde dói mais? Olha, eu diria para você que em todas as interfaces nós temos desperdício, né? Nós começamos assim, se você olhar um hospital, né, me diz quantos hospitais têm doca de recebimento? Eu não faço ideia. Poucos. Né? É a minoria. Então, é a minoria. Por quê? Porque um hospital, né, ele é principalmente os complexos, né, então eles aportam uma série de tecnologia embarcada dentro desse espaço. Então, monitores de sinais vitais, centros cirúrgicos sofisticados, que precisam de equipamentos sofisticados, precisam de segurança, né, então elétrica, ar-condicionado, preciso de sistemas redundantes, eu preciso de no-break, eu preciso de gerador. Né? Então, se você for olhar sob o ponto de vista financeiro, o metro quadrado daquele espaço se torna bastante relevante. Muitos hospitais ainda têm almoxarifados dentro desse ambiente. Então, você está utilizando um metro quadrado, caro para armazenar, né? E principalmente itens que têm cubagem, né? Cubagem é tamanho do material com pouco valor agregado. Então, o volume muito grande, mas não é caro. Então, utilizando um espaço caro. Então, quando eu iniciei a minha jornada no Einstein, a gente tinha um almoxarifado fora do hospital. Tá. E quando a gente começou o movimento de farmácia, de unidades satélites, né, começamos com Alphaville, e começamos a expandir para outros locais, a gente sempre tinha um centro de distribuição. Que ficava fora da unidade hospitalar. E aí isso era terceirizado, era de vocês? Como é que foi a decisão nessa época? Esse movimento que tem na saúde de quadro orgânico e terceirização sempre é um desafio, né?
Então, começou com lavanderia, né? Antigamente, lavanderia era orgânico. O próprio hospital tinha a sua própria lavanderia. Tá? Então, era difícil de fazer esse movimento para você externalizar. Depois da lavanderia, a gente foi para cozinha, né? Então, às vezes, cozinha também é terceirizado. Limpeza, né? Às vezes é terceirizado, às vezes é orgânico ou híbrido. Então, assim, eu não tenho uma resposta, né? Vou dizer assim, de qual é a melhor. O fato é que todos têm esse movimento de terceirização. Então, assim, acho que CD é a mesma coisa, sabe? Hoje eu vejo muitas consolidações que foram feitas, comprando hospitais para montar a rede, e cada um tem seu almoxarifado, sabe? Então eu vi poucos movimentos, tinha muita resistência interna, de falar assim, não vamos tirar o almoxarifado daqui porque eu tenho aqui tudo à disposição, tá? E aquilo que eu falei, se está à disposição, está escondendo alguma ineficiência, entendeu? Então, hoje existem movimentos de operadores logísticos, terceiros, e veja, uma coisa que eu queria comentar, né? Quando você faz uma gestão, você trabalha sempre com indicadores de performance, né? Você quer saber como é que está indo a sua operação. Enquanto que no hospital você mede infecção, tempo de permanência, utilização de antibióticos, quando você fala de logística, você quer saber picking, separação, são indicadores completamente diferentes. Então, quando você junta esses indicadores com o do hospital, eles não se conversam. Entendeu? E o gestor hospitalar nem sempre está preparado para ler esses indicadores, ele não entende. Não entende porque é aquilo que a gente comentou. A liderança de suprimentos não está no C-Level, então os indicadores nem sempre chegam lá. Tá? Então, nesse sentido, acho que é melhor deixar com quem sabe fazer. Então, com quem trabalha com operação logística, conhece bem esses indicadores. Né? Então, o TIF, esse tipo de coisa, né? On time in full, SLAs de nível de serviço e tudo mais, talvez seja melhor deixar com quem sabe fazer. Entendeu? E se ele souber fazer melhor do que você vai ter um ganho de eficiência. Né? Então, acredito que essa questão, por exemplo, dos almoxarifados internos, quadro orgânico, se você colocasse numa central, deixasse alguém operar, ou ter um olhar, se você tomar a decisão de fazer com um quadro orgânico, tá? De ter essa clareza de que os indicadores são diferentes, entendeu? Para que você possa fazer uma gestão adequada. E quando a gente verifica outros elos, né? Uma coisa que eu comento sempre, né? A maior parte dos hospitais gosta de consignação, sabe? Então eu falo assim, não vamos perder tempo com isso aqui, vamos consignar. Né? Então, é uma miopia também, sabe? Explora mais esse ponto pra gente, porque eu acho que tem muita gente que vai ouvir aqui a audiência e vai falar, não, eu tava querendo consignar, o meu já tô numa discussão para consignação, o que eu tenho que me preocupar quando o assunto é consignação? Porque parece que você tá terceirizando a responsabilidade para um terceiro, né? E isso é um engano, né? Porque à medida em que você guarda a consignação dentro das suas instalações, né, você também é responsável por ela. Né? Então, não pense que o fato de você consignar, né, na verdade, você tem uma figura de material em poder de terceiros, entendeu? Certo. Então, quando eu deixo num determinado hospital, aquela consignação é do fornecedor, mas é de responsabilidade de quem está consignando. Bom, mas o fato é que, por que eles optam por consignação? Porque ele só vai pagar quando for utilizado. Né? Então parece muito mais cômodo. Só que embutido nesse custo tem o custo de estoque, o custo do dinheiro, porque tem um fluxo de dinheiro que foi pago por aquilo e deixou em poder do terceiro. E o pior, né? Ele acha que a administração da data de validade também não é dele. Se estiver vencendo, devolve o fornecedor, o problema é dele. E isso não é verdade, porque ele vai embutir esses custos. Então, hoje existe Claro que ninguém abre esse número de forma formal, mas nós acreditamos que 20% do custo da consignação é por conta de material perdido.
E isso vem no preço do produto que você compra. Não tem a dúvida. Você vai faturar quando você usou, mas está pagando 20% mais caro pela suposta comodidade, que no final é assim, você assumindo que você não tem eficiência suficiente, joga na consignação, todo mundo compra que o consignado é melhor, porque você casa o fluxo de caixa da despesa com mais próximo da receita, vamos pôr assim, né? Você não imobiliza o dinheiro em estoque, porém, tem essa questão aí que fica mais caro, né? Então, assim, eu não estou dizendo que você não deva usar a consignação, mas o fato é que você precisa testar todas as modalidades de aquisição que você tem. Consignação é apenas uma delas, né? Por que existe um movimento crescente de locação, por exemplo? Né? Talvez numa situação da atual conjuntura, né? Com as pressões que tem de fluxo de caixa, porque assim, uma das coisas... Aí dá para fazer um parênteses, né? No tempo do Covid, né, todo mundo quis se abastecer, quis estocar por conta da iminência falta de insumo. Então, todas as instituições que tiveram dinheiro foram lá e compraram. Super estocaram, tá? Então muitos deles tiveram um desempenho bom durante o Covid. Só que tem o rebote disso, né, que a gente chama muito do efeito chicote, né? Porque todo mundo começou a pedir para os fabricantes começaram a produzir, só que todo mundo está pedindo para o mesmo lugar. Então se estima uma demanda muito maior do que ela é real. O que acabou acontecendo? Término do período de Covid mais crítico, todos ficaram super estocados. E o pior, todos estando super estocados, você não conseguia desovar seu estoque. E o seu giro não era o suficiente para absorver tudo aquilo. E às vezes produto que não tem shelf life suficiente, né? Para segurar até ter saída, né? Ter giro. Então, assim, foram duas consequências. Uma delas é essa perda da validade por conta de você não utilizar. Segundo, comprometer o fluxo de caixa. Porque aquele dinheiro que você tinha guardado, você investiu em estoque. Então, olha os dois grandes problemas. Por isso que a maior parte dos hospitais hoje vivem problemas de fluxo de caixa. E abriu a brecha de locação. Por quê? Porque se transformou CAPEX em OPEX. Então, aquilo que você tinha destinado para comprar um novo equipamento, por exemplo, uma ressonância, tomografia, etc., tá? Você prefere, ao invés de você investir 1 milhão, tá? Você vai fazer uma locação, tá? E ser remunerado pelo serviço, né? Então, você transforma aquilo que era um investimento em custos operacionais. Ou seja, você já tirou margem do teu serviço. Você tirou margem do serviço, porque obviamente quem está alocando está ficando com risco. Mas também tem outro lado, né? Você não tem um desembolso, né, do seu ativo. Né? Então, assim, muitos que não têm fluxo de caixa estão optando para ir para esse mercado de locação, que tem crescido. Né? E então acho que toda essa questão de ineficiência dessa operação, de todos os elos, por isso que eu digo, você vê que abordei diversos stakeholders, né? Sim. Então, eu falei do fabricante, que repassa os custos da sua ineficiência no shelf life para o prestador. Operador logístico. O hospital não dá devida atenção para a utilização correta e nem para a demanda dela, comprometendo o fluxo de caixa, e a operadora pressionando ou através de glosas, né? Afetando ainda mais o desempenho financeiro dos próprios prestadores. Sim. Que é isso que nós estamos encontrando hoje. Hoje, todo o mercado sofre com a ausência do fluxo de caixa. Então, as negociações de prazo de pagamento estão se esticando, mas, de novo, né, isso volta. Eu vou pegar um gancho que você trouxe aqui, da tua última fala, sobre a questão dessa discussão que existe muito entre a gente fazer dentro de casa ou a gente terceirizar serviços que a gente talvez não tenha toda a competência. E aí você que treina muitas lideranças na área da saúde há vários anos, queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente que escuta aqui e que está numa cadeira que precisa, às vezes, né, ouvir isso e talvez ter um chacoalhão do lado de lá. Que é o seguinte: quando você faz a terceirização do serviço, você fizer um mau contrato, escolher mal um fornecedor, também você tá lascado, né? E é aquele negócio que a gente tava falando no café antes de começar o podcast, que na saúde a gente não pode errar, né?
Então, assim, o quanto é que você enxerga que existe de gap nas lideranças, principalmente nas cadeiras de direção de cadeia de suprimentos ou dos profissionais no geral dessa atividade no setor, que faz com que se contrate mal? Porque imagina se você não tem uma liderança forte, que minimamente tem competência de entender esse conjunto de KPIs aqui que você falou, que não são do dia a dia assistencial e não são, portanto, tão usuais. Se o cara contrata mal um operador logístico que não tem a qualidade, não tem a certificação exigida eventualmente pela fonte pagadora, que vai talvez te descredenciar, ou que vai furar no fluxo de abastecimento de um insumo importante, isso vai ferir todo o processo assistencial do hospital, né? Quer dizer, como é que você enxerga que a liderança hoje, então, no setor, ela está preparada para os desafios que existem? E o que está faltando? Quais são os gaps que você enxerga? Então, esse assunto é um assunto que é o meu dia a dia, sabe? Como fazer com que com essa cadeia funcione melhor, sabe? E uma das coisas que a gente estava conversando era justamente essa questão do last mile, sabe? A última perna, né? E é onde dá mais atrito, né? Na questão da dispensação, do atendimento do paciente, do faturamento. E se torna crucial de que a gente tenha prestadores adequados para fazer tudo isso. Diferentemente, por exemplo, de medicamentos, que tem operadores logísticos já há um bom tempo, materiais médicos, em geral, eles não têm isso. Geralmente eles são monomarcas. Né? Então, por exemplo, você não vai encontrar um fornecedor no mesmo distribuidor, né, com outro concorrente. Ele tem que ser monomarca. O que acaba acontecendo? Eu falei sobre a parte de recebimento no hospital. Então, ele vai ter que receber o fornecedor A, B, C, D, para consolidar, fazer o que a gente chama de cross-docking, para depois ir levar no centro cirúrgico. Tá? Então, assim, a minha tese é de que os operadores logísticos, por não ser um distribuidor, não vai comprar e revender, porque, assim, toda vez que você compra e vende, você está, obviamente, se comprometendo com a demanda. O operador logístico, não. A demanda dele é o serviço, eu preciso entregar lá. Então, ele pode fazer essa consolidação no last mile. Tá. Entendeu? Para isso, obviamente, o operador logístico precisa ser qualificado. E quando você olha, de modo geral, terceiro, uma coisa que a liderança não toma cuidado é no custo da troca. Muitas vezes, quando você troca um prestador de serviço, você tem um período de turbulência. Né? Vou te dar um exemplo. Você tem uma equipe de limpeza de um terceiro. Tá. Você vai, por questão de comerciais, você opta por trocar por outro. Geralmente mais barato. Só que você vai ter que ter a limpeza ongoing, você vai ter que fazer sombra, porque você não quer que o serviço seja interrompido. Então, nesse momento, você tem 2 prestadores de serviço trabalhando simultaneamente. E como é baseado em mão de obra, você vai ter problema. Isso não é contabilizado. Qual o transtorno que você tem desse custo troca? De transição, né? De transição. Então, que eu chamo sempre de custo da troca. Vale a pena você arriscar trocar por um mais barato, né? E não contabilizar esse tipo de custo, né, esse transtorno que você vai ter, sem considerar isso que você comentou. Será que ele tem competência para fazer isso aqui? Né? Então, muitas vezes, quando você faz uma avaliação, você precisa realmente conferir, né, comprovar a capacidade que ele tem de entrega antes de fazer a troca. E muitas vezes essa questão de simplesmente ir na busca desenfreada de redução de custo, a gente cai em algumas armadilhas. Né? Então, típicos de, por exemplo, será que ele está completamente legal, está com todas as certidões adequadas, para que você não contrate alguém que não está aderente às boas práticas, né? Não só legais, mas também operacionais. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto importante no momento em que você vai fazer a contratação. E, principalmente, na sua substituição.
Porque eu acho que você tem que estar atento ao mercado, às inovações. Eu acho que esse é o papel de suprimentos. Ficar sempre atento ao mercado e ver se tem uma nova oportunidade. Mas quando você fizer essa avaliação, tome o devido cuidado, né? Então, acho que essa questão da área de suprimentos está mais presente, né? Ser um parceiro de negócios, muito mais do que simplesmente... Muito mais do que simplesmente um comprador, trazendo redução de custo. Ele tem que viabilizar, né, as operações e garantir a sustentabilidade. Uma das coisas que eu tenho de tese, né, é que, por exemplo, como é que você vai negociar com uma operadora, né, a parte comercial vai lá negociar com a operadora, a tabela e tal, e você não tem informação de suprimentos? Eu estou negociando uma tabela. Você sabe quanto que nós pagamos? Né? Será que suprimentos não devia estar junto? Ou será que esse papel não deveria ser com um olhar conjunto entre suprimentos e área comercial para viabilizar como um parceiro de negócio? Então fica uma pergunta, né? Quantas instituições de saúde têm uma área comercial e tem uma área de suprimentos? Se hoje a gente está falando sobre efetivar um negócio, acho que os dois têm que ir juntos. Porque não adianta o comercial falar assim, consegui uma tabela aqui com uma operadora. Suprimentos está aqui, você tem que comprar por menos disso. Deixa eu tentar colocar numa perspectiva que eu entendi aqui. Você me fala se eu estou falando groselha, se eu entendi certo. Isso significa colocar a área de suprimentos na agenda estratégica do negócio. E não só numa agenda operacional. É assim... Se a gente está discutindo estratégia comercial, se a gente está discutindo como é que nicho que a gente vai atacar, quem que a gente vai atender, suprimentos, como tem um papel fundamental no funcionamento da instituição, tem que sentar na mesa. É isso? Exatamente isso. Eu fazia muito isso porque, assim, muitos dos movimentos que a gente tem transcendem um pouquinho na utilização de determinado material. É na utilização do portfólio daquele fornecedor. Então, não é simplesmente olhar um determinado item ou não, sabe? Mas é conjugar todo o potencial que ele pode oferecer para a gente. E, de novo, né, a gente quer fazer com que a operação seja sustentável. E ela não é sustentável se você ficar achando que você vai comprar todos os SKUs que você precisa, todos os itens, tá? de fornecedores separados. Você não vai ter essa aproximação, desenvolver esse tipo de relacionamento, entendeu? Claro que você está comprometido com redução de custos, com custo de efetividade, esse tipo de coisa. Mas quanto mais fornecedores você tiver, mais difícil de você gerir, entendeu? Então, é muito comum, por exemplo, você pegar uma determinada instituições, quantos fornecedores você tem? Na base de dados dele deve ter pelo menos uns 1.000 fornecedores. E quantos compradores você tem? Tem 1, 2. Cara, como é que você vai controlar a performance de 1.000 fornecedores? Entendeu? Então, assim... Não dá. Não dá. Efetivamente, você vai ter que fazer escolhas. Se você faz escolhas, adianta eu comprar baratinho de um cara que me entrega só um SKU? Será que não é melhor eu fazer uma negociação trazendo isso para o portfólio de quem tem esse mesmo item? E aí você vai ter um comprometimento maior por parte desse fabricante, desse fornecedor, por conta daquele item que você compra esporadicamente ou um valor muito menor de um determinado fornecedor, porque ele fornece aquele SKU mais barato. Sim. É mais fácil você tentar negociar, trazer ele para dentro, com um valor meio próximo, mas você ter melhor controle. Entendeu? Entendi. Super. E aí você tocou num ponto aqui, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar. Tá tendo uma avalanche aí de soluções, startups e empresas querendo trazer mais dados, né, mais informações, usando tecnologias digitais para a mão dos gestores na saúde. E a gente conversou em off em algumas ocasiões aí, você tem uma visão bem, acho que particular e interessante sobre esse assunto. Da sua vivência, né? E aí você acabou de falar sobre base de dados, né?
A gente tem na saúde trocentas bases de dados hoje, quase toda instituição de saúde minimamente organizada tem pelo menos seu sistema, tem seus KPIs ali, tem seus dados, mas tá faltando coisa. O que tá faltando? Me ajuda aqui a fazer coro. Tá faltando ação, né? A gente viveu uma era em que a massa de dados deveria levar, né, a um desfecho melhor, né? Então, muito na saúde tem se trabalhado muito. Por que veio o prontuário eletrônico? Para que a gente pudesse estratificar melhor, né, a prática do médico, a reação do próprio paciente, de alguma forma estruturar qual é o tipo de comorbidade que tem um determinado paciente e tal, para que você veja, o desfecho foi esse, o que a gente podia ter feito diferente? Então, existem muitas coisas, né, que foram feitas utilizando a base de dados, né, e quando se fala do prontuário eletrônico, era justamente para começar a compartilhar um pouquinho mais o uso de recursos, sabe? Uhum. Então, quantas vezes eu vejo um paciente que fala assim, eu fui fazer uns exames lá num determinado hospital, mas eu vou pegar uma segunda opinião em outro local. Ele repete os mesmos exames que foram feitos no outro. Isso já é um desperdício. Então, se você contabilizar no final das contas, a empresa pagou dobrado por aquilo. Então, isso também já é um desperdício. Então, eu só peguei esse gancho para dizer assim, que acho que essa questão de tecnologia, né, ela mostra oportunidades. Mas eu vejo um gap. Eu tenho dashboard, eu sei o que tem que fazer, mas eu não tenho ação. Eu não tenho ação correspondente. Então, assim, eu sei que tem muitas empresas que estão fazendo isso, instituições que estão se apropriando, criando protocolos, tal, aferindo performance de profissionais de saúde e tal. Mas ainda é muito pouco, né? E quando eu vejo, por exemplo, consignação, uhum, né? O fornecedor vai lá consigna material, né? Ele não sabe quando movimentou, ele não sabe o que foi utilizado. Ele tem que mandar um checker, ele tem que mandar alguém da sua empresa para fazer o inventário e falar assim, puxa, você usou um stent aqui, você não me informou, eu não reabasteci. Então, assim, eu tenho a tecnologia, digo que está lá, mas se ele não me informar... Esse dado já está disponível, né? Normalmente. Normalmente está. Porque se o cara tem minimamente um ERP, ou com um prontuário e tal, ele tem ali a discriminação do que está sendo utilizado, né? Se usou soro, se usou stent, enfim. Essa descrição de MATMED deveria estar em algum lugar, né? Então, mas está no ERP do hospital. Mas não volta para o fabricante ou para o distribuidor, né? Não. Então, muitas vezes, invariavelmente a gente acontece diferença de inventário. Principalmente em consignação. Porque às vezes o hospital utiliza, não informa o fornecedor acha que o material está lá, mas ele já foi utilizado. E se for um item que precisa ser utilizado e só tinha um, ele não tem essa informação, quando precisar ele vai ter falta. Aí ele vai ligar para o fornecedor e falar assim, por que você não me reabasteceu? Ué, você me falou que usou, no meu sistema aqui tá. Aí o cara tem uma quebra de estoque desnecessária e a informação já existe. E esse é um exemplo típico de que não basta ter a tecnologia, eu tenho que ter ação correspondente. Então, muitas vezes, a gente investe muito na informação, mas uma vez que a informação está dada, não tem ação correspondente. Por isso que movimentos do tipo de utilização de IoTs, RFID é um deles, né? O RFID. Uhum. Então, eu consigo fazer, por exemplo, modelos de VMI. Quer dizer, eu tenho, sei lá, eu tenho informação no momento que ela saiu da sala, quando entrou na sala, porque eu leio o código e como está conectado com o sistema de abastecimento, eu posso informar, né, desde que esteja plugado, com o fornecedor para fazer o reabastecimento. Isso é ação, sabe? Eu sempre gosto de comentar que eu tive um episódio com uma companhia aérea que minha bagagem não chegou no destino.
Aí fui lá no balcão, o cara falou, pô, eu sei onde está sua mala. Opa! Pô, legal, pô. Então ele botou o sistema lá, tinha um RFID na etiqueta da bagagem. Ah, tá em Toronto. Pô, legal. E aí? Aí você vai ter que esperar porque eu não sei se vai voltar num outro voo, tal, não sei o quê. Só para resumir a história, depois de 3 dias, a minha mala continuava em Toronto. Então quando eu voltei e passei em Toronto, eu peguei a minha mala. Então assim, que importa você saber que você tem uma tecnologia, informou, sabe o que tem, sabe onde está, mas não tem uma ação correspondente. Quer dizer, não teve ninguém para pegar aquela informação e falar assim, essa mala é para um passageiro que está em Minneapolis. Nesse caso, foi aquele investimento em tecnologia que não melhorou a qualidade de serviço para o cliente. E no caso, na saúde, para o cliente ou /paciente, muitas vezes acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa porque não está disponível naquele momento. E o fornecedor se engana também, porque muitas vezes ele acha que está lá, não está, porque foi utilizado, só que o paciente está precisando. Ele vai pegar de outro fabricante. Então ele perdeu uma venda. E é uma venda que ele não recupera mais. Portanto, assim, veja quantas ineficiências nós mencionamos na última perna. Então, o cara abasteceu, deixou em consignação, mas não usou o material dele. Por conta de que é uma sucessão de vamos dizer assim, de falta de ação, né? Mesmo quando você tem a informação isso em tecnologia. Então, assim, um dos erros que eu acho é que a gente investe muito em tecnologia, mas a gente não tem a ação correspondente. E é por isso que eu acho que, no caso de suprimentos, essa questão de um operador logístico focado, sabe, em entregar níveis de serviço, respostas necessárias para o paciente, pode trazer melhorias para o mercado. Ótimo. E aí eu queria, assim, explorar um pouco mais essa questão da falta de ação, né? A gente teve uma vez uma reunião de conselho lá na Nexto, e na época quem participava do nosso conselho era atual, ele foi presidente da Philips Healthcare no Brasil, Renato Carvalho, ele estava como presidente da Novartis, e ele usou um termo, ele usou paralysis by analysis, a paralisia por excesso de análise. Então, assim, tem muitas organizações que elas ficam ali querendo dados, sistemas e informação, mas aí você tem que tomar muito cuidado de não correr o risco de gastar muito tempo analisando as informações que elas acabam não gerando resultado prático nenhum. E traduzindo aqui para a conversa, seria, não tem alguma ação prática que melhore o resultado? Na sua visão, isso é uma falha, por exemplo, do gestor que contratou a solução e quando ele estava desenhando a interconexão dessa solução com o desdobramento das ações da equipe multiprofissional ou do fornecedor, isso não foi pensado de uma forma mais ampla e integrada, e ele falou, não, vamos só resolver essa consignação aqui, colocou ali, ou é uma questão da dificuldade de botar isso para rodar na saúde, dadas as dificuldades que tem, tem que falar com a TI, tem que integrar, Na sua visão, onde são os principais desafios e gargalos que existem em a gente conseguir sair? Beleza, tem o dado aqui, bora executar. Eu tenho uma tese com relação a isso, né? Eu acho que às vezes a gente quer achar uma solução perfeita contemplando todas as variações possíveis, né? E uma das coisas que, como nós engenheiros temos na cabeça, você tem que simplificar as operações. Então, muitas vezes, você quer colocar dentro de um processo todas as possibilidades para dentro e torna o processo bastante complexo. Eu acho que se você tivesse um processo mais clean, mais lean, né, que atendesse 80%, né, e aí 80% pode variar, mas que contemplasse 80% das necessidades, você podia efetivamente avançar. Sem esperar integração, sem esperar outras coisas. Porque muitas vezes a gente quer desenhar um sistema, um processo complexo, e ele quer, depois manda para a TI e fala, TI, você tem que fazer esse negócio funcionar e integrar com o RP. E não é assim que funciona. Não sai, né? Não sai. Não sai porque assim, é customizado, né? Hoje o que a gente vê por aí são versões diferentes que não são atualizadas, então no final das contas é o mesmo fornecedor com
com versões diferentes de plataforma, não se conversam, né? Um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado hoje, quando você fala de consolidação, é tentar reduzir a assimetria de preço. Mas, cada um cadastrou de um jeito. Às vezes, eu vi muitas instituições assim. Eles usam a mesma coisa com código diferente. E abastecem em código diferente. E é o mesmo produto. Por quê? Porque quem cadastrou foi uma pessoa, depois ele não achou, por algum motivo... Criou um novo cadastro. E o pior, isso é motivo de glosa, porque um código que você combinou, né, não é aquele, vai lá, não, isso está divergente. Pum, devolve o faturamento. Então, assim, coisas bobas, né? E quando faz a glosa da conta toda, né? Não é só do item que é o cara. Não, olha, via das dúvidas, tá cheirando mal o negócio aí, volta e revisa tudo. Exatamente. Então, assim, parece um negócio bobo, né? E é bobo, né? Você comentou do efeito de pirona lá, né? Que às vezes o pessoal cadastra errado, às vezes bota o nome do fabricante, o outro coloca só o princípio ativo do medicamento. Exatamente. No caso de medicamento, como os SKUs são mais concentrados, a gente encontra menos. Tá. Mas encontra menos. Material, então... Material é onde o bicho pega. Se você escrever de formas diferentes, ele vai cadastrar diferente. Entendeu? E o maior problema que a gente vê quando a gente faz a consolidação de ativos é fazer a consolidação dos deparas de cada uma dos hubs. Até porque eu imagino que deve ter uma galera que tem muito medo de, consolidou, excluímos um item do cadastro que é importante, depois não comprou, faltou, ferrou. É exatamente isso que acontece. Então, assim, a gente tem muita resistência interna de mudanças, né? Então, isso é uma das coisas também que atrapalham ou que fazem... Eu entendo, sabe? A gente está falando de paciente, está falando de segurança... Então, tem que tomar cuidado quando a gente está mais próximo da beira do leito. Mas, às vezes, a gente tem muitos paradigmas, sabe? Para fazer as mudanças necessárias, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer. Mas eu acho que está evoluindo, talvez não na velocidade que a gente precise, né? A questão do sistema de saúde não é uma prerrogativa só do nosso país. Todos os países estão vivendo... esse tipo de problema, claro, com naturezas diferentes, mas a questão de prover saúde para a sua população é um desafio não só nosso. Então, acho que tem muitas coisas que a gente podia aproveitar, né, e avançar mais rapidamente. Eu quero pegar uma opinião sua, que eu acho que pode ajudar a gente também a entender um pouco como é que as instituições pensam e como as lideranças pensam, e eu queria saber o quanto é que você entende que suprimentos tem que estar envolvido nessa discussão. Vou pegar um exemplo nosso aqui. A gente tem uma solução que ajuda a evitar perda de medicamento, principalmente medicamento, vacina, bolsa de sangue, né, produtos da saúde que são termossensíveis, assim, que precisa ficar armazenado no freezer, geladeira e tal. Quando a gente olha a situação do país, a gente vê que uma coisa... Eu acabei fazendo essa análise de cabeça, mas a gente vê que normalmente o processo é totalmente humano dependente. Então é papel, caneta, prancheta, e o pessoal faz o controle de tempos em tempos, ali tira 3 fotografias por dia de como é que está a temperatura desses produtos e tal. Muito bem. Esse é o cenário da maior parte das instituições que a gente encontra. Aí eu falei assim, tá, vamos fazer um paralelo aqui. Quando a gente comprar um carro, vamos supor que a gente compra um carro da ordem de 100 mil reais, que hoje em dia até um carro popular está batendo 100 mil reais, né? A gente não precisa ir muito longe aí. Pega um carro de 100 mil reais, se você olhar o percentual de compradores de um carro desse valor que contratam um seguro, é bem alto. É acima de 80%. É uma decisão que a gente toma no CPF que a gente quase nem pensa. Estou comprando um carro de 100 mil, por que eu não vou segurar um patrimônio de 100 mil reais? Ele tem uma representatividade relevante. Então, vou contratar.
Um seguro, vou pegar aqui na cidade de São Paulo, de um carro da ordem de 100 mil reais, é em torno de 4 a 6% do valor do veículo, de 4 a 6 mil reais por ano. Muito bem, a gente toma essa decisão enquanto pessoa física meio que sem pensar. O vendedor do seguro, ele é quase um tirador de pedido, ele não precisa ser um comercial muito, muito preparado, ele vai, você comprou o carro, então tá aqui, ó, tem essas seguradoras, os preços são esses, as coberturas são essas e tal, e aí normalmente se escolhe por alguma, mas o serviço de seguro, ele é vendido meio que naturalmente. Muito bem. Quando a gente vai para o cenário de materiais e medicamentos, a gente pega, por exemplo, em várias instituições, você pega o valor médio de estoque de um equipamento refrigerado, às vezes está na ordem de 100 mil reais em média. Por isso que eu peguei o paralelo do carro de 100 mil. Pelas nossas experiências aí, mundo afora. E aí você olha, tá, qual que é o índice de sinistro, né? Qual a quantidade de problemas que acontece num ano num equipamento de refrigeração dentro de um hospital versus o índice de sinistro de um carro por uma batida, roubo, alagamento, que seja. A gente encontrou que o nível de sinistralidade de uma geladeira, de um refrigerador dentro de uma instituição de saúde é muito maior. É ordem de grandeza maior do que o que se bate e se sinistra de carro. No entanto, o CNPJ, a instituição de saúde, ela não investe para segurar aquele ativo ou aquele estoque que é super crítico e que está suscetível a muitas falhas humanas operacionais. A porta que fica aberta, o pessoal da limpeza que quando está limpando, eventualmente tira da tomada e o equipamento, a temperatura sobe. Isso é um desperdício que não é normalmente qualificado. Poucas instituições de fato medem. E o investimento da ordem, a gente fala aqui, o pessoal vai gastar R$1.000, R$2.000 por ano para segurar uma geladeira, por exemplo, com uma solução como a da Nexto, pelo ano inteiro. Uma coisa que tem uma sinistralidade muito maior. E o pessoal no CNPJ não toma essa decisão. Então eu estou trazendo isso para a discussão porque eu queria entender assim, por que você acha que quando a gente está lá na física, a gente faz essa decisão, paga 4, 6 mil por ano para segurar um carro de 100, mas às vezes o cara tem uma geladeira de 300, 400, 500 mil, às vezes mais de 1 milhão em medicamento oncológico, mas ele não gasta 1.000 por ano para proteger e garantir que ele vai ter uma tecnologia ou uma segurança maior. E aí não vai faltar um insumo para o paciente, por aí vai. Tem uma série de consequências na cadeia, mas por que você acha que a instituição não toma essa decisão? Lucas, não é simples, não. Porque eu vou falar um negócio que talvez possa chocar, sabe? Quando eu deixei a vida executiva, a gente, às vezes, perde muito mais tempo tentando convencer internamente do que olhar externamente. Então, assim, senti mais isso no finalzinho da minha carreira, sabe? Muitas vezes você tem convicção de que é necessário você se precaver. Então, se você pegar no ambiente de saúde, quantos efeitos adversos a gente tem por erro de medicação, tá? Quantas reops nós temos por estar utilizando um material inadequado, tá? Sítio inadequado e tudo mais. Quanto que você se preocupa realmente em ter um ambiente que você possa fazer o seu trabalho adequadamente, sabe? Então, muitas vezes, apesar de você ter essa consciência como CPF, você tem o trabalho de convencer o CNPJ, que são constituídos por muitas pessoas, muitos profissionais, de que aquilo é viável ou não, sabe? E todo esse desgaste que você tem internamente, você passa por diversos níveis de hierarquia, até chegar em quem toma uma decisão. E muitas vezes, e esse é vamos dizer assim, o lado perverso do capitalismo, muitas vezes você é pressionado somente por resultados. E todos esses itens que você põe como prevenção não são contabilizados no DRE. Por exemplo, se você tiver uma infecção e tiver que fazer uma reop, né, você joga para resultado tudo isso, entendeu? Mas quanto que seu DRE melhoraria se eu não tivesse tido aquela infecção? Entendeu? Então,
você ter... Se a REOP é paga, melhora. Melhora. Mas assim, você vai ser olhado como um ofensor. Uhum. E aí provavelmente o destino final seu vai ser descredenciado porque você não tem uma boa prática. Sim. Então assim, acho que essa questão de que você tem que olhar e colocar tudo no custo total é super importante. Quando nós começamos o processo de automação da farmácia, né, a gente tinha farmácias satélites que eram humanodependentes. Tá? Quando nós sugerimos a tecnologia, pura e simplesmente o payback dela para substituir um headcount que estava na farmácia ou um posto de trabalho e tal, não justificava o investimento. Nós tínhamos que trazer quantos erros de medicação, né, dispensação teriam e quanto custa esse erro. E aí conseguimos justificar. Então, acho que a gente tem diversas... tivemos algumas notícias do tipo, pegou o frasco errado, né, etiquetou errado, eram parecidos, tal, não sei o quê. Tudo isso entra no mecanismo de análise de causa e vai corrigindo, mas humano dependente. Quando a gente automatizou mais a farmácia para que a dispensação seja mais segura, né, se ela é mais segura, você tem que contabilizar o risco da insegurança. Ou da dispensação equivocada. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trazer à luz, por exemplo, não vou exagerar, mas, por exemplo, você pega uma célula-tronco, você tem que um equipamento de criogenia. Quanto custa, né? Quanto custaria se você não tivesse a temperatura adequada lá dentro, se você perdesse todo o material biológico lá dentro? Isso não teria nem valor calculado, né? Nem valor calculado, porque aquilo pode ser que o paciente nem exista mais. Às vezes é irrecuperável. É irrecuperável. Por que um gestor ia tomar o risco de não ter uma vigilância em cima disso? E hoje a gente fala muito de reprodução humana, por exemplo, né? De células, de esperma, de óvulos e tal. Imagina se você põe uma pessoa, um executivo, que vai guardar porque ele está pensando ou está pensando na possibilidade de ter um filho mais tarde. Imagina se você deixar a guarda dentro de uma criogenia, que não tem nenhum tipo de vigilância. Você vai cortar esse serviço porque você confia no equipamento? Olha o risco que você está tomando. Então, veja, muitas vezes essa questão pura e simplesmente do resultado dá algumas armadilhas, sabe? Então, você tem que ser bastante maduro, né? A instituição precisa ser bastante madura naquilo que ela está se propondo a entregar. Muito bom. Eu estava dando uma lida aqui nas perguntas que eu acho que a gente, mesmo sem não seguir, e eu acho que esse que é o bom quando o papo tá fluindo bem, que o script, a gente acabou cumprindo várias das coisas aqui que estavam mais para frente na nossa agenda, mas que a gente foi falando ao longo do caminho. Eu queria, para a gente ir caminhando para o final aqui, te fazer 2 perguntas finais. A primeira, eu queria que você contasse para a gente e para a turma que está ouvindo aqui, quais são os projetos que você está engajando agora, em 2024, o que você está olhando? Você falou um pouquinho do projeto de certificação com o Cebex. Eu sei que você está em vários conselhos também. Conta então para a gente o que você está engajando esse ano, o que você está olhando para os próximos anos que está te animando na saúde aí e onde a gente espera ver você. Não, vocês não vão ficar livres de mim. Então, que bom. Quando eu optei por deixar a vida executiva, era simplesmente para não estar mais livre para ocupar meu tempo auxiliando quem está precisando, né? Então, eu vejo muitas empresas que têm boas ideias, mas precisa materializar aquilo. Então, estou nesse processo. Então, como eu disse para vocês, estou com uma boutique de M&A, né? Então, nós estamos avaliando ativos, porque acho que tem espaço para consolidação. O processo está um pouco mais lento, mas a gente continua avaliando empresas, né? A questão da educação, né? Então, a gente está com essa iniciativa com o Cebex de preparar melhor os profissionais de supply, né? Com essa visão que nós comentamos ao longo dessa conversa, né?
Eu estou com uma iniciativa que devo estar lançando, que é junto com o Sindiosp. Legal. Né? Ele está restrito ao estado de São Paulo, mas são 55 mil CNPJs que estão associados ao Sindiosp. Então, a gente vai ter um grupo técnico de suprimentos para ajudar principalmente os médios e pequenos. Né? Tá. Porque os grandes têm uma estrutura de supply, tem lá seu quadro orgânico, talvez não precise de um Oyama, né? Uhum. Mas talvez o médio e pequeno a gente consiga ter alguma estrutura para dar suporte, né? Desde mentorias, consultorias, compras colaborativas, compras emergenciais, engenharia clínica, né? Porque nem todos têm seu quadro de engenharia clínica. Né? Então, às vezes terceiriza, ou nem tem. Então, assim, a gente quer auxiliar os associados. Né? Então, isso também é uma maneira de eu dar minha contribuição. E como eu comentei com você, estou como advisor na Jamef. A Jamef ela é conhecida pelos transportes fracionados, né? É uma das 5 maiores do país. Tem mais de 30 hubs espalhados no país. Uau. E como eu disse para você, a gente tem um gap em last mile. Né? Então, nessa última perna, usando o hub, né? Esse conceito de hub se fala muito em grandes metrópoles, né? De você ter pontos de abastecimentos para que possa melhorar o nível de serviço. E mais ou menos essa projeção que a gente está fazendo para o país, que tem dimensões continentais. Então, eu estou auxiliando a Jamef a aportar esse modelo em que a gente possa fazer logística direta e reversa, com nível de serviço de 2 horas. Uau! Entendeu? E você sabe, só para a gente fechar esse assunto de eficiência, você sabe quando um paciente pede planeja uma cirurgia, o médico ele faz solicitações de diversos hospitais, né? Então, todo mundo contando a mesma coisa. Aquele que aprovar primeiro é onde ele vai. Né? E muitas vezes tem no-show em cirurgias, por algum motivo, porque ele não se preparou adequadamente, ou porque não chegou em tempo a aprovação, tal, não sei o quê. Então, essa ineficiência de você providenciar o material, ou ter 5 locais para você entregar o material, dificulta você ter um nível de serviço adequado. Entendeu? Uhum. Então, olha o que tem por trás dos bastidores, sabe? Nossa, só quem viveu para saber, né? Não, só quem vive, porque no final das contas é isso que acontece, porque só para exemplificar, essa questão do no-show é importante, porque às vezes você tem um quimioterápico lá que tem um prazo de horas para ser ministrado. Se um paciente não apareceu, ele vai perder aquele material. Vai perder. Entendeu? É uma fortuna. E é uma fortuna. Então, assim, tudo que se diz respeito ao last mile, sabe? Acho que tem uma grande oportunidade. Isso é o que eu acredito, sabe? Então, eu tenho falado com muitos operadores logísticos, falando assim, olha, vocês precisam ter um modelo dessa forma. Hoje, estou como advisor na Jamef, mas eu acho que quanto mais o mercado começar a falar sobre isso, mais competência ele vai trazer, melhores práticas eles vão oferecer. Muito sabe? Legal. E, por fim, o que você falou um pouquinho aí do que está te animando, das oportunidades que existem no last mile aí, da profissionalização e da melhor eficiência dentro dessas atividades. E o que ainda te desanima na saúde, que você fala, puta, acordei e continua desse jeito. O contraponto é o seguinte, eu acho que a gente precisa ter lideranças mais corajosas. Tá. E o que me desanima são essas lideranças que falam, não, tá funcionando desse jeito, cara. Continua desse jeito. E eu dou um recado para os próprios fornecedores, sabe? Enquanto ele estiver vendendo o produto dele, com as ineficiências que forem, né, para ele tá tudo bem. Ele não tem coragem de dar um passo adiante, sabe? Então, assim, eu admiro a liderança corajosa, a liderança empreendedora, que não tem receio de fazer as coisas, tá? E o que me desanima é encontrar
lideranças que olham para minha cara e falam assim, puta... meio acomodados, né? Então, assim, me incomoda a inoperância. Muito bom, muito bom. Oyama, foi um super prazer ter você com a gente aqui no podcast hoje. Acho que a gente ficou 1h20, quase 1h30 conversando. Puta papo bom. Acho que vai ser muito legal para a audiência. Certamente tem vários outros desdobramentos do papo aqui que a gente pode depois nas redes sociais interagir com a turma que fica comentando os conteúdos e tal. A gente gosta muito dessas interações, então pessoal, podem trazer perguntas aqui, interagir com o Oyama também nas redes, no LinkedIn principalmente, onde a gente posta todos esses conteúdos. Oyama, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Foi excelente o papo. E, deixando de novo aqui o recado pessoal, certificação do Sebex aí em Supply, com o Oyama, vocês vão beber da fonte aí dos maiores especialistas nessa atividade aí no ramo da saúde. Então, a gente vai ficar muito feliz em compartilhar esses conteúdos com vocês e até breve. Lucas, de novo, muito obrigado pela oportunidade, né? Fico à disposição, né, de todos, para que a gente possa compartilhar e fazer a saúde algo acessível, né? Hoje, somente 25% da população brasileira tem acesso ao sistema privado. Quem sabe o desafio que a gente tem pela frente é como é que a gente dá acesso para outras pessoas. Então, acho que fica aqui a minha disponibilidade, né? E, de novo, prazerzão estar aqui. Obrigado. Valeu. Valeu.